Olá, tudo bem? Olá, eu sou o professor Herbert e no vídeo de hoje a gente vai estudar os aspectos políticos e econômicos do filme Coringa. É interessante a gente reparar naquelas cenas que o Coringa vai na assistente social, que é um serviço público lá dado pelo Estado que ele frequenta, que ele vai toda semana, ele conversa lá com a assistente social e aí ele recebe os remédios dele. Isso nos remete a outra contradição entre as ideologias. Enquanto a esquerda acredita que o Estado deve proporcionar o acesso aos serviços essenciais para o cidadão, então, por exemplo, a escola, o hospital, saúde, segurança, aí nesse caso assistência social, psicólogo, então quem tem problemas lá com drogas, o Estado também deve prover assistência a essas pessoas, que é o chamado estado de bem-estar social, onde o governo tem programas que auxiliam as pessoas e proporcionam esses serviços para as pessoas. A direita pensa um pouco diferente também. A direita acredita que até esses serviços essenciais, todo mundo precisa, não é que a direita fala assim, quem é pobre não tem que ir para a escola. Muita gente acredita isso, né? Que a esquerda está pensando no pobre, que é dar educação, saúde para o pobre, e a direita não. A direita quer que o rico estude, tenha saúde de qualidade, e o pobre é largado lá às traças. Isso é o senso comum, mas não é isso. A direita, ela acredita que até esses serviços essenciais, eles podem ser providos pelo mercado, porque o mercado ele é mais eficiente do que o Estado. Então o Estado é muito burocrático, e aí tem funcionário público, não tem concorrência, então é todo... A gente pode ver até nessas cenas aí, né? Como que é o escritório lá da assistente social. É um escritório cheio de aqueles arquivos mofados, aquela luz, aquele lugar assim que parece almoxarifado, né? Aquele cheiro de almoxarifado, de arquivo morto, né? Então, o serviço público, em sua grande maioria, principalmente aqueles que são para as classes mais pobres, eles têm essa coisa, parece que é uma preguiça. Você entra lá, você já sente aquela moleza. Enquanto o serviço particular é bem diferente, né? É só você ir no hospital particular e no hospital público. No hospital público você vai ver uma plaquinha lá, a mulher escreve numa folha de sulfite, cola lá, enquanto no hospital particular já vai ter toda a tecnologia, vai ser tudo mais eficiente. Mas e aí? Aí tudo bem, né? Todo mundo sabe que o negócio, quem consegue pagar, vai ter o melhor serviço. Mas e quem não consegue, né? Qual que é o pensamento da direita para quem não consegue? Eles acreditam, em primeiro lugar, que a livre concorrência vai gerar prosperidade de uma forma geral na sociedade. Então muita gente que precisaria desses serviços públicos vão ter condições de pagar. Aí a gente pode confrontar com outro pensamento da esquerda que também é um senso comum, né? A maioria das pessoas pensam assim. Pensam, se o capitalismo gera tanta riqueza, tanta prosperidade, então o livro principal do liberalismo econômico, que é A Riqueza das Nações, né? O nome do livro, A Riqueza das Nações. Ele está descrevendo no livro como que uma nação deve agir para ficar rica. E aí como que tem pobreza, né? Vamos pegar o Brasil, a gente é tido como um país capitalista e aqui a gente tem muita desigualdade, muita pobreza, muita miséria. Qual que é a explicação para isso, então, dentro dessa teoria aí da riqueza? Cadê a riqueza das nações aqui no Brasil? É aí que está o pulo do gato, né? Então, o Brasil é complicado. Juridicamente, ele é um país capitalista, tal, tem o seu mercado funcionando, mas é isso, o Estado interfere muito, então não é um capitalismo de verdade, é um capitalismo com um Estado muito intervencionista. Isso a gente pode ver com dados.
todo ano sai um ranking, que é o ranking de liberdade econômica. Ali a gente vai ver qual que é a posição do Brasil em relação aos outros países na liberdade econômica. Se a gente for muito livre economicamente, quer dizer que aí sim, o nosso capitalismo tá ok. Se a gente estiver lá embaixo, aí quer dizer que não é o capitalismo que está trazendo a miséria pra gente. Então vamos ver lá o Brasil, né? Como que ele está nesse índice, vamos ver se ele é capitalista mesmo. Então tem alguns critérios, né? Ó, tem livre, que é verde, é majoritariamente livre, moderadamente livre, majoritariamente não livre, reprimido e não ranqueado. Então vamos ver a questão do Brasil. Ixi, nem tô achando aqui. De tão lá embaixo que ele fica. Ó, o Brasil. Então o Brasil é vermelho, né? Vamos ver o que é o vermelho. Ó lá. Majoritariamente não livre. Ou seja, o problema do Brasil não é o capitalismo. De acordo com essa teoria da riqueza das nações, é a falta de capitalismo. Porque se a gente for ver aqui, ó, eu tô vendo agora, né? Eu nem não tenho essa lista de cor, né? Vamos ver os primeiros países com mais liberdade econômica. Então tem lá Hong Kong, Singapura, Nova Zelândia, Suíça, Austrália, Irlanda, Estônia, Reino Unido, Canadá. Realmente a gente vai ver que esses que são verde aqui, que são os livres de verdade, eles são os mais ricos. Depois, se a gente abrir uma lista, por exemplo, de IDH, a gente vai ver que eles são os melhores, né? Enquanto o Brasil está lá embaixo. Ainda assim, né? Lógico, mesmo nos países... Tem países que não tem pobreza mesmo, né? Os países mais ricos, mesmo, sei lá, você vai ver Suíça, as cadeias de lá nem tem... Fecham porque não tem preso. Mas vamos pensar um país grande como o Brasil, ou sei lá, a gente pensa nos Estados Unidos, que é onde se passa o filme, que é um país rico, capitalista e que tem pobreza também, né? Então, e aí? O que a direita propõe para esse pessoal que, por exemplo, se não tivesse hospital público, a pessoa vai ficar doente, não tem dinheiro para pagar lá o hospital, vai morrer? Como é que funciona? Aí a direita, a gente pode ver no livro do Milton Friedman, que é o considerado, ele é que chamam de neoliberal, né, lá da escola de Chicago. Ele tem um livro que chama Capitalismo e Liberdade. E aí eu estou citando esse livro porque tem um exemplo muito bom que ele deu para isso que eu estou falando, que é o exemplo da capitalismo e educação. Então ele fala como que a educação deve ser tratada no livre mercado. Ele teoriza que a escola não deve ser da administração do Estado. Então o Estado tem que abrir mão de construir escolas, de contratar professor, tudo isso que a gente tem aqui no Brasil, né? As escolas vão ser todas particulares, então é o mercado que vai ter lá um empresário, vai abrir uma escola, vai contratar um professor, vai ter o salário do professor, esse salário do professor vai ser de acordo com a lei de oferta e demanda, tudo normal, como se fosse um outro produto. Aquelas pessoas que não têm dinheiro para pagar a escola, aí sim o governo pode ajudar, pode dar um voucher, que é uma bolsa, né? Aí ele paga para o aluno, ele dá o dinheiro para o aluno e o aluno vai estudar na escola que ele escolher. E isso só vai ajudar de novo ao mercado a regularizar. Então, por exemplo, uma escola que não é boa, os alunos não vão procurar aquela escola. E aí ela vai acabar fechando. E aí a outra escola que é boa vai ter mais procura. E assim por diante. Então já é um problema de mexer com a qualidade, com a administração da educação, que a gente sabe que é um problema, né? Principalmente aqui no Brasil. Eu sou professor de escola pública, eu estudei sempre em escola pública e a gente está nos piores índices, né? Eu acabei de mostrar uma lista aí, se a gente for abrir a lista aí da educação, a gente vai ver que o Brasil é um dos piores. Então esse problema é muito difícil de ser solucionado. A direita já tem uma solução para isso.
Não aqui no Brasil, né? Eu estou falando de uma teoria econômica. É difícil a gente aqui no Brasil definir alguma coisa. Além de tudo isso, nessa questão da assistente social, é muito importante notar porque, então, a esquerda defende que o Estado deve prover, né, esse tipo de serviço, só que aí é esse que é o problema, porque quando o Estado provê esse serviço, não tem eficiência, igual a gente vê na escola, no hospital público. Essa própria assistente social, o que acontece com ela e com o Coringa? Ele mesmo percebe que ela não dá atenção para ele. Ela nunca presta atenção realmente em qual é o problema dele. Isso que eu estou fazendo aqui, destrinchando, né, qual que era o problema dele, era ela que teria que fazer. Qual que é o seu problema? É o problema de classes? É o seu emprego? É a sua família? O que te falta? Isso é o que ela deveria fazer, mas não. Ela sempre fazia as mesmas perguntas, então sempre a mesma burocracia, que é a famosa burocracia do Estado. Ela não estava preocupada realmente com ele, e ele não podia procurar outra, né? Porque era o que o Estado dava. Se fosse uma economia de mercado, teria o preço, por exemplo, de uma assistente social, de uma psicóloga, abaixaria, né? Porque ia ter mais gente concorrendo, e aí mais pessoas poderiam ter acesso a esse serviço. E aí a pessoa não gostou de um, vai para outro. E é assim que o mercado funciona. Even I didn't know if I really existed. I have some bad news for you. You don't listen, do you? I don't think you ever really hear me. You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. But you don't listen. Anyway, I said, for my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. And people are starting to notice.